Olá pessoal, a gente vai continuar treinando raízes e potências e se der tempo, a aula não ficar muito longa, a gente faz um ou dois probleminhas contextualizados. Aqui onde está essa bolinha amarela aqui, ó, eu quero o resultado dessa potência aqui. Observe que você tem um parênteses e fora do parênteses tem um menos 1. Então esse parênteses ele indica que a base da potência é o 4 a menos 2 e o expoente é o menos 1. Ou seja, quem está elevado ao expoente menos 1 é esse número 4 a menos 2. Ok? Então, você pode fazer dessa forma, aqui da direita. Esse 4 a menos 2, você escreve como 1 sobre 4 elevado ao quadrado. Você passa o 4 a 2 para o denominador, na fração, lembrando de trocar o sinal do expoente. Então, passo o 4 a 2 para o denominador, contanto que eu lembre de trocar o sinal desse expoente, ó, de menos 2 para mais 2, né? Isso tudo está elevado ao expoente menos 1. Ok? Pronto. 1 sobre 4 a 2 é o quê? 4 a 2 é 4 vezes 4, é 16, né? Então aqui é 1 sobre 16, elevado ao expoente menos 1. Aqui você pode trocar o sinal desse expoente por mais 1. É só você inverter a fração, né? Denominador vai para cima, numerador vai para baixo. Então você inverte essa base aqui, ó, 1 sobre 16, passa a ser 16 sobre 1. Trocando o sinal do expoente, né? Propriedade que a gente já viu, né? Menos 1 vai para mais 1. Inverto a base. Então fica 16 elevado a mais 1, ou seja, 16. Então, o resultado dessa potência aqui, em amarelo, é 16, certo? Aí você poderia perguntar, e se eu tirasse esse parênteses, aqui o caso aqui em verde, ó, aqui é a mesma coisa, não. E aqui eu tirei o parênteses, né? Aqui está sem o parênteses. Quanto é que dá essa potência aqui agora? Do jeito que está escrito aqui, quem está elevado ao expoente menos 1 é só o 2. Certo? Repetindo. Você tirou o parênteses. Então, nesse caso aqui, quem está com o expoente menos 1 é só o 2. Com parênteses, quem está com expoente menos 1 é o 4 a menos 2. No caso aqui, quem está com expoente menos 1 é apenas o 2, certo? Então você tem, você resolve primeiro esse 2 elevado a menos 1. Tem que descobrir quem é esse númerozinho aqui, ó, certo? 2 a menos 1 aqui do lado direito, né? Lembrando que isso aqui é 1 sobre 2, né? Você passa a potência para o denominador, lembrando de trocar o sinal do expoente, de menos 1 para mais 1. Então, 2 a menos 1, você troca por 1 meio. Tá aqui, ó, do lado direito, a bolinha verde. 2 a menos 1, você troca por 1 meio. Destaquei aqui até em vermelho, né? Troca por 1 meio, certo? Fica 4 elevado a menos 1 meio. Ok? 4 elevado a menos 1 meio. Esse 4 a menos 1 meio, você passa para o denominador, lembrando de trocar o sinal do expoente, ó, menos 1 meio, mais 1 meio. 1 sobre 4 elevado a 1 meio. Passei para o denominador, trocando o sinal do expoente. O que é 4 elevado a 1 meio? Ora, é raiz quadrada de 4, né? Fica 1 sobre raiz quadrada de 4. E quanto é essa raiz de 4? 2. Dá 1 meio. Então, o resultado dessa potência aqui, ela dá 1 meio. Observe a diferença que faz você tirar o parênteses, né? Com parênteses, fica esse número aqui todinho elevado ao expoente menos 1. Certo? Sem o parênteses, quem está elevado ao expoente menos 1 é apenas o 2. Então você troca esse 2 a menos 1, troca por 1 meio. Fica 4 elevado a menos 1 meio. Vai resolvendo, né? O resultado fica bem diferente, né? E se fosse assim, ó, aqui em vermelho, a bolinha vermelha, eu tirasse, aqui não tiver, observe que não tem nenhum parênteses, né? 81 elevado a 8, esse 8 está elevado a menos 9, que está elevado a menos 2, que está elevado a menos 1. Quanto é o resultado disso aqui? Ó, você começa de cima para baixo, sempre pegando de 2 em 2. Repetindo, você vai começar de cima para baixo, sempre pegando de 2 em 2. Isso quer dizer o quê? Para começar, você vai trocar esse 2 a menos 1, pegando de 2 em 2, de cima para baixo. Troca o 2 a menos 1 por 1 meio, ó, aqui do lado direito, ó, 2 a menos 1 em vermelho. 2 a menos 1 é 1 meio. Então, você aqui, ó, 2 a menos 1 você troca por 1 meio. Observe que tem um sinal menos aqui do lado, ó, certo? Você repete esse sinal menos e troca o 2 a menos 1, você troca por 1 meio. Pronto, ficou desse jeito aqui, ó, certo? Como eu disse, você vai pegar de 2 em 2. Agora vai pegar o 9 elevado a menos 1 meio.
9 elevado a menos 1 meio. Encontrar esse resultado aqui. Dá quanto? Aqui do lado direito. Ó. 9 elevado a menos 1 meio. Isso aqui você passa o 9 a 1 meio para baixo, lembrando de trocar o sinal do expoente, de menos 1 meio para mais 1 meio. Passo para o denominador. Ok? Pronto. Isso aqui é o quê? 9 elevado a 1 meio. Ora, é raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, né? 1 sobre raiz de 9. Quanto é raiz de 9? Raiz de 9 é 3, né? Porque 3 vezes 3 dá 9. Então, isso aqui dá 1/3. Então, esse 9 elevado a menos 1 meio, você troca por 1/3. Então, isso aqui tudinho, ó, eu vou trocar por 1/3. Tá aqui embaixo, ó, botei aqui embaixo. Ó. Troquei o 9 a menos 1 meio por 1/3. Lembrando de repetir o sinal menos. Então, repete o sinal menos. Está ficando menor, né? Certo? 9 a menos 1 meio vira 1/3. Repete o menos. Tá aqui, ficou desse jeito aqui, ó. Agora, sempre pegando de 2 em 2, de cima para baixo. Agora eu vou achar o resultado disso aqui, ó. 8 elevado a menos 1/3. Isso aqui dá que número? Aqui da direita, ó. 8 elevado a menos 1/3. Você passa esse número todo para o denominador, uma fração, certo? Com o numerador 1, lembrando de trocar o sinal do expoente. De menos 1/3 para mais 1/3, certo? Então, fica embaixo 8 elevado a mais 1/3. Isso aqui é o quê? Isso aqui é raiz cúbica de 8, né? Eu passo de potência para raiz, né? O índice é 3, né? Raiz cúbica de 8, como a gente viu em aulas anteriores, né? Quanto é a raiz de 8? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8? Ora, é o 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, né? Então, raiz cúbica de 8 é 2. Então, esse aqui dá 1 meio. Então, 8 a menos 1/3, você troca por 1 meio. Então, isso aqui tudinho eu vou trocar por 1 meio. Certo? Fica 81 elevado a 1 meio. Então, 8 a menos 1/3 vira 1 meio. Certo? 81 elevado a 1 meio é o quê? Passo de potência para raiz. Raiz quadrada de 81. Observe que o índice é 2. Ó. Não coloquei o índice, subtende-se que é 2. Né? Quanto é a raiz de 81? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 81? É o 9. Então, raiz de 81 dá 9. Certo? Então, o resultado dessa potência feia aqui, ó, que está do lado esquerdo, em vermelho, o resultado é 9, certo? Vamos para frente. Esse outro probleminha aqui, ó, canto superior esquerdo. Resolver essa equação aqui, que está destacada aqui em vermelho. Resolver quer dizer o quê? Achar o valor desse x aqui, ó, essa incógnita, essa letra desconhecida. Então, você quer encontrar o valor desse x aqui. Observe uma coisa. Aqui você tem duas raízes, né? Duas raízes. Uma raiz dentro, interna, com índice 3. E outra raiz do lado de fora, o índice, essa coisa feia aqui, ó, o índice dela, ele mesmo já é uma raiz. Ó. É uma raiz onde o índice é x. Né? Então, resolver essa equação, essa igualdade aqui, é achar o valor de x. Vamos lá, como é que a gente faz aqui? A gente começa eliminando essa raiz de dentro. Observe que eu tenho raiz cúbica de 3 aqui dentro. Ó. Vou transformar essa raiz, ó, vou transformar em potência. O que é raiz cúbica de 3? 3 elevado a 1/3, né? Então, essa raiz aqui do lado de dentro, você escreve como 3 elevado a 1/3. Está aqui, ó. Certo? 3 elevado a 1/3. O 27 do lado direito, você escreve como 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3, fatora. Certo? Não deixa de ser 27, né? Aí ficou só a raiz do lado de fora. Ó. Essa raiz grandona aqui, está aqui ela. Ó. Certo? Observe que o índice dela é que aparece a letra que eu quero descobrir, o x. Ó. Raiz de 3 com índice x. Então, repito o resto aqui. Então, eliminei a raiz de dentro. Passei para a potência. Ao chegar aqui, você vai eliminar a outra raiz. Transformar em potência. Como é que fica, então? Fica 3 elevado a 1/3 dividido pelo índice. Ó, fica 3 elevado a 1/3 dividido pelo índice da raiz. Então, repetindo de novo. 3 elevado ao expoente 1/3 dividido pelo índice da raiz. Pronto, passei essa raiz aqui, passei para a forma de potência. Repito o lado direito. 3 elevado ao cubo, certo? O expoente do 3 aqui, ó, essa coisa feia aqui todinha, certo? Aí vem para cá. 3 elevado a quanto? Divisão de fração. Você repete a primeira fração, repete 1/3, certo? Multiplica para o inverso da outra. Ou seja, passa esse número aqui todinho, ó, certo? O raiz de 3
o índice x, você passa para o denominador. Ok? Pronto. Aí você ficou no expoente essa coisa feia aqui todinho. Certo? Pronto. Daqui, o que é que você vai fazer? Observe que você tem duas potências, lado esquerdo e lado direito. As duas têm base 3. Se a base é a mesma, você vai igualar os expoentes. Esse expoente aqui da potência do lado esquerdo, você iguala com o expoente da potência do lado direito, iguala com 3, certo? Repetindo, as duas potências aqui têm a mesma base. Então, você iguala os expoentes. Igualo esse expoente aqui, essa coisa feia aqui todinha, só pode ser 3, né? Certo? Então, tá aqui do lado direito, ó. Certo? O expoente do lado esquerdo eu igualo com 3. Então, achar o valor de x, vira agora, se transforma em resolver esse probleminha aqui. Certo? Aí o que é que você faz? Você pode fazer da seguinte forma. Você passa esse 3 para o outro lado da igualdade, ó. O 3, eu passei para o outro lado da igualdade, ele vai para o denominador. Passei ele para o lado esquerdo. Então ele vai para baixo, né? Troca o número de lado da igualdade, você muda ele, se ele está no numerador, ele vai para o denominador. E o que é que ficou do lado direito? Ficou 1. Então, passo 3 para o outro lado da igualdade, ele vai para o denominador. Do lado direito fica só 1, certo? Pronto. Essa igualdade aqui, posso escrever ainda assim, né? O denominador, aliás, né? 3 vezes 3 eu escrevo como 3 ao quadrado, repito 1, né? Repito o outro lado da igualdade. Esse raiz de x, raiz de 3, eu escrevo na forma de potência. Fica 3 elevado a 1 sobre x. Observe que a letra que eu quero descobrir, o x, é o índice da potência, certo? Então, reescrevo esse denominador aqui como 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 sobre x. Ok? Agora, lembre-se, observe uma coisa, né? Você tem aqui uma fração que tem que dar 1. Ora, se o numerador é 1, esse denominador aqui só pode ser 1 também. Repetindo, né? Repetindo, eu tenho essa fração aqui do lado esquerdo, e essa fração tem que dar igual a 1. Mas se o numerador já é 1, o denominador só pode ser 1. Então você vai pegar esse denominador aqui todinho, igualar ele a 1. Pronto. Então meu problema se resumiu a esse aqui agora. Por que esse denominador é 1? Ora, eu tenho uma fração com o numerador 1, o resultado tem que dar 1. Então o denominador tem que ser 1 também. Então, pronto. Agora eu vou resolver essa equação aqui. O denominador igualado com 1. Bem facinho, não tem mistério, né? Propriedade das potências. Ó. Produto de potência com mesma base. A base é 3. Você repete essa base 3 e soma os expoentes. Ó. 2 mais 1 sobre x. Pronto, né? Repito a base, 3 e soma os expoentes. Propriedade das potências. E esse 1 aqui, você escreve como 3 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1, né? Então 3 elevado a 0 não deixa de ser 1. Mas para que eu fiz isso? Escrever como 3 elevado a 0. Para deixar as duas potências com a mesma base 3. Se a base é a mesma, do lado esquerdo e do lado direito, você pode igualar esses expoentes aqui, ó. O 2 mais 1 sobre x, você iguala com 0, certo? Então, eu posso igualar os dois expoentes porque os dois lados da igualdade estão com a mesma base 3, certo? Então, igualo os expoentes. Ó. 2 mais 1 sobre x igual a 0. Trouxe para cá. 2 mais 1 sobre x igual a 0, certo? 1 sobre x é igual a menos 2. Você passa o 2 para o outro lado da igualdade. O mais 2 vai menos 2, ó. Passa o 2 para o outro lado da igualdade, né? E como é que eu acho o x agora? Você inverte o lado esquerdo e o lado direito. 1 sobre x, você inverte. X sobre 1. Se eu invertir o lado esquerdo, eu vou também inverter o lado direito, né? Menos 2 vira menos 1 meio, certo? Então, é só inverter o lado esquerdo e o lado direito. Fica x sobre 1, ela é igual a menos 1 meio, né? E é isso que a gente quer descobrir. Valor de x. Então, x é menos 1 meio, certo? Então, começou com essa coisa feia aqui todinha e foi ficando cada vez menor, certo? Cada vez menor. Até ficar com a equação bem pequenininha, ok? Então, x é menos 1 meio. Então, resolvida a equação. Achei o valor de x. Então, vamos terminar a nossa aula com um probleminha contextualizado. Na verdade, é um falso contextualizado, né? Que essa contextualização aqui ela é bem artificial. Mas vamos lá. Aqui do lado esquerdo. Dada a expressão, ele dá essa expressão aqui, ó, que envolve duas letras. Tem um mzão e lá em cima tem um x. Então, uma expressão que tem duas letras. Ele dá essa expressão e diz o seguinte. O valor 15n menos 1/8, esse valor aqui, é a área de um retângulo
com um dos lados dado por essa expressão aqui. Repetindo, eu dou uma expressão ligando duas letras em mx. Aí digo o seguinte, esse valor aqui é a área de um retângulo, certo? Um dos lados do retângulo é dado por essa expressão aqui. Então, você tem duas expressões envolvendo esse mzão, uma dá a área do retângulo e outra dá um dos lados. Aí ele diz o seguinte, se é verdade que 1 meio elevado a x é igual a 4, quais são os lados do retângulo? Então, ele está pedindo os lados do retângulo, certo? E deu essa expressão aqui, essa igualdade aqui, para você achar o valor de x. Repetindo rapidamente o problema. Eu tenho uma expressão ligando duas letras, m e x. Eu tenho um retângulo que tem essa área aqui. Ó. A área do retângulo é dada por essa expressão aqui. Um dos lados é dado por essa outra aqui, envolvendo um mzão. Aí ele dá uma igualdade para me achar quem é esse x, que é os dois lados do retângulo. Certo? É bem simples, eu coloquei os passos aqui. Ó. Primeiro passo, segundo passo em vermelho, terceiro passo, quarto passo. Você tem que fazer inicialmente. Você vai ter que achar quem é esse mzão. Observe que a sua área e o lado do retângulo depende desse mzão. Então você tem que descobrir quem é esse mzão, né? Certo? Então, mas o mzão depende da letra x. Certo? Então, você tem que descobrir a área e o lado do retângulo. Então, tem que descobrir o mzão. Eles dependem do mzão. Mas o mzão depende de uma letra x. Então, você tem que, inicialmente, descobrir quem é essa letra x. Certo? Então, eu vou resolver essa igualdade aqui para descobrir quem é o x. Descubro o x, descubro quem é o mzão. Se eu descubro quem é o mzão, eu descubro quem é a área e quem é o lado do retângulo. Pronto, aí acabou-se o problema. Certo? Então, vamos para o primeiro passo. Descobrir quem é a letra x. 1 meio elevado a x é igual a 4. Então, eu tenho que resolver essa igualdade aqui. Ó. Descobrir quem é o x. Certo? Passo 1. 1 meio você escreve como 2 a menos 1. Não deixa de ser 1 meio, né? 2 elevado a menos 1. Passo 2 para o numerador, trocando o sinal do expoente. Certo? O 4 escrevo como 2 ao quadrado. Agora aqui você pode multiplicar os expoentes, o de dentro e o de fora do parênteses. Fica 2 elevado a menos x. Menos 1 menos x, menos x. Multipliquei os dois expoentes. Repito o lado direito, certo? Observe que você tem uma igualdade, duas potências com a mesma base 2. Isso quer dizer que você pode igualar os expoentes. Ó. Menos x igual a esse 2 aqui. Ó. Iguala os expoentes. Ó. Menos x é igual a 2. Isso porque as potências têm a mesma base 2, certo? Menos x igual a menos 2. Passo o menos para o outro lado, x igual a menos 2. Pronto. Descobri quem é o x. Ao descobrir quem é o x, você agora vai para o passo 2. Descobrir quem é o mzão. Observe que a igualdade, a relação entre mzão e x está aqui. Ó. Então, descobrir quem é o x, descubro o mzão. Troca o x por quem? Troca o x por menos 2. Então, vem aqui, ó. Esse x aqui vou escrever como... Vou trocar por menos 2. Pronto. Então, mzão, repito 1 meio, repito 1 quarto, e no lugar de x eu coloco menos 2. Certo? Pronto. Agora resolvi isso aqui. Agora eu tenho aqui, ó, 1 quarto elevado a menos 2. Isso aqui eu tenho que substituir por um número. Esse número é que é o expoente do 1 meio. Repetindo, 1 quarto elevado a menos 2, eu troco por um número, certo? Que vai ser o expoente do 1 meio. 1 quarto a menos 2, aqui embaixo. Ó. 1 quarto a menos 2. 1 quarto tu pode escrever como 1 elevado a 2 ao quadrado. Aqui embaixo, certo? 1 sobre 2 ao quadrado. Aí você pode trocar o numerador para o denominador, lembrando de trocar o sinal do expoente menos 2. Ó, menos 2 para mais 2. Você inverte essa fração aqui, ó, o 2 ao quadrado vai para cima, 1 vai para baixo. Então, inverto a fração, lembrando de trocar o sinal do expoente, de menos 2 para mais 2. Isso aqui é o quê? 2 ao quadrado elevado ao quadrado. Multiplico esses dois expoentes aqui. Ó. 2 elevado à quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 16, certo? Então, 1 quarto elevado a menos 2, isso aqui você vai trocar por 16, né? Certo? Então, essa coisa aqui todinha vira 16. Fica 1 meio elevado a 16, ok? Que dá o mzão, né? 1 meio você escreve como 2 a menos 1. Não deixa de ser 1 meio, né? 2 elevado a menos 1. Então, você fica com 2 a menos 1 elevado a 16. Aí você repete a base 2 e multiplica os expoentes de dentro e de fora do parênteses. Ó. Menos 1 vezes 16, menos 16. Então, o mzão é 2 elevado a menos 16. Né? Achei o mzão,
Agora, achando o emissão, observe que a minha área e o lado do retângulo depende do emissão. Então o problema está quase terminando, né? Passo 3. Passo 3. Descubro o emissão, eu descubro a área. O problema diz que a área é 15m elevado a menos 1 oitavo. Isso aqui é a área segundo o enunciado do problema, né? Então você vai trocar o emissão por 2 a menos 16. Eu vou achar a área do meu retângulo, né? Então, repetindo 15, ó, repito 15. O emissão troco por 2 elevado a menos 16. Só que esse número todinho está elevado a menos 1 oitavo. Repito, menos 1 oitavo, certo? Então, isso aqui dentro de parênteses é o emissão, 2 a menos 16. Isso aqui dá o quê? Você repete o 15, certo? Repete essa base 2, ó, repete a base 2, multiplica esses expoentes. Menos 16 vezes menos 1 oitavo, dá 2. Observe que o menos com menos fica mais, fica 16 vezes 1 sobre 8. 16 sobre 8 dá 2. Então, 15 vezes 2 ao quadrado, né? Ou 15 vezes 4. 15 vezes 4 é 60. Então, a área do meu retângulo é 60, né? A unidade pode ser centímetro quadrado, metro quadrado, 60. Então, a área do retângulo descobri, certo? Agora vem para o passo 4. Descobrir qual dos lados do retângulo. O problema diz que o lado é n elevado a menos 1 quarto menos 6. Então, esse aqui é o lado do retângulo pelo enunciado do problema. Aí você vai trocar o m pelo que ele vale. Ele vale 2 a menos 16, né? Troco o m por 2 a menos 16. n, 2 a menos 16. Repito o menos 1 quarto no expoente e repito o menos 6. Pronto. Aqui você repete a base 2 e multiplica os expoentes. Dentro e fora do parênteses, 16 vezes 1 quarto dá 4. Menos com menos dá mais. 16 vezes 1, 16, dividido por 4, 4. Certo? A potência fica 2 a quarta menos 6. Certo? Fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, menos 6. Certo? 64 menos, fica então 16 menos 6, que dá 10, né? 10. Então o lado do meu retângulo é 10. Ora, se a área é 60 e o lado é 10, eu posso descobrir com o outro lado, né? Ele não quer os lados do retângulo? É isso que o problema quer, os lados do retângulo. Ora, o outro lado, que eu chamei de lado 2, aqui no canto inferior direito, é só você dividir a área pelo lado que a gente achou. A área a gente descobriu que é 60. Então bota 60 aqui, ó. O lado a gente descobriu que era 10. 60 dividido por 10, 6. Então o outro lado só pode ser 6. Então quais são os lados do meu retângulo? Resposta do problema. Um lado é 10, o outro lado é 6. Certo? Então o problema contextualizado, bem artificial, né? Muito artificial, mas não é complicado. Então, repetindo brevemente, para a gente finalizar, ele dá uma expressão que liga duas letras, emissão e x, dá um retângulo que tem essa área aqui, ó, 15m a menos 1 oitavo, e tem esse lado aqui. A área do lado depende do emissão, certo? E dá uma expressão, uma igualdade para você achar o x. Achando o x, você acha o emissão. Achou o valor do emissão, você acha a área e o lado do retângulo, certo? Valor numérico. Divide a área que você achou pelo lado que você achou, acha o outro lado e pronto, terminou o problema e terminou a nossa aula. E até a próxima.